levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, junto com Lauren Lawson, Dave Smith. E é um prazer e um privilégio, eu quero que você saiba, estar com você todos os dias e estudarmos juntos a Palavra de Deus. E não há nada mais proveitoso do que isto, o estudo da Palavra de Deus. Seja quem estiver estudando, com quem e aonde for. Veja. Eu quero ler o versículo 42 de novo. Gastamos vários programas já neste versículo, mas eu quero lidar só com as últimas 3 palavras. Então vamos começar do começo, por favor, Lauren. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquela doutrina se encontra no versículo 38. Na comunhão, no partir do pão. Tinha que ver com a celebração da ceia do Senhor, que se levou a cabo em um ambiente provavelmente muito mais informal que na atualidade. E nas orações, simplesmente quer dizer que era uma igreja de oração. A oração, se você notar, não todas, mas a maioria das grandes revelações que Deus dá para alguém, elas acontecem na oração. E isto é muito importante, porque a igreja tem que ser uma igreja de oração. Mas, infelizmente, a igreja moderna não é uma igreja de oração. Graças a Deus que quando eu era uma criança, a minha avó, ela me ensinou a orar. Ela me ensinou o valor da oração, o poder da oração. Ela me ensinou que Deus responde orações. E eu já falei isso várias vezes. Mas, eu me lembro, olha, depois que eu saí do trabalho, eu ia para a casa da minha avó, que era do outro lado da rua. E eu e a Francis morávamos num trailer de 32 pés, e ela estava grávida do Doni, e eu estava trabalhando em construção, e começando a pregar o evangelho. E então, toda tarde, depois de eu sair do trabalho, eu ia, muitas vezes, a Francis ia comigo para a casa da minha avó, e nós tínhamos um tempo de oração. E ela me ensinou isso, ela ensinou que Deus responde a oração. Isto é meio engraçado, né? Mas um dia ela sentou, ela sempre estava muito ocupada, né, na hora de oração. Ela falou: Jimmy, nós vamos orar que Deus vai te dar um carro. Você precisa de um carro. Você precisa de um veículo. E você vai começar a pregar em reuniões, você precisa de um carro. Isso parecia muito bom para mim. Então, eu não tinha dinheiro, né, para nem colocar gasolina no carro, muito menos comprar um carro. Então, eu não sabia como que eu ia comprar um. Mas isto não é importante. Então, nós começamos a orar. Eu ainda vejo aquela salinha. A minha avó, ela se ajoelhou do lado da cadeira. E eu estava sentado no sofá. E eu estava ajoelhado no chão, lá na frente daquele sofá. E eu fiquei muito santo na minha oração, muito santo. E deixa eu te dizer o que eu estou falando. Sabe, eu comecei, soava muito bonito, né? Mas eu disse: Senhor, se o Senhor não quer que eu tenha um carro, eu vou andando para as reuniões, sabe? Eu não tinha nenhuma reunião nesta época. Mas se eu tinha alguma, eu vou andar para a reunião se você não quiser que eu tenha um carro. E eu nunca vou esquecer. Eu não sei quanto tempo isso eu orei, mas eu escutei uma voz, a minha avó: Jimmy, Jimmy. E eu abri o meu olho, olhei para ela, né? O que ela queria? Sabe, interromper alguém no meio da oração, especialmente quando era uma oração tão santa. Ah, sim. Como era. E ela disse: filho, você está dizendo para Deus que você não precisa de um carro? Você está me dizendo que você vai andar? Você está andando agora. Você está andando agora. Você volte lá e você peça para Deus te dar um carro, porque você precisa de um. E não fale sobre essas outras coisas. E aquilo me chocou. Eu não vou dizer que eu não fiquei chocado, mas quando eu virei, eu fiz o que ela disse
porque eu orei com intensidade. Depois de ela ter me dado uma bronca, né, aquele dia, eu fiquei um pouco chateado, mas deixa pra lá. Em 30 dias eu ganhei um carro. E eu nunca vou esquecer, é um carro pago, viu? E eu não lembro exatamente como que eu consegui esse carro, mas na verdade eu recebi uma picape. Era uma picape Studebaker, porque ela disse: "Vamos orar para Deus te dar um carro que tenha uma mecânica boa e que não seja um carro beberrão". E ela falou tudo, sabe? E ele fez exatamente isso. Mas ela me ensinou que Deus responde orações. E ele responde orações. Leve tudo ao Senhor em oração. Eu escutei você dizer várias vezes também sobre uma grande conta médica que você tinha. Sim, e durante os anos. Na verdade, foi quando Joseph nasceu, na verdade. É uma situação que aconteceu. E o Joseph nasceu e nós não tínhamos seguro de saúde naquela época e pagamos pelo parto, né, com dinheiro do bolso. E se tudo fosse bem, nós não teríamos que pagar nada, mas se tivéssemos complicações, você tinha que pagar. Bem, houve algumas complicações, eles não tinham certeza. Então, o Joseph ficou no hospital por 3 dias para fazer testes e finalmente não encontraram nada. E me deram uma conta de $17.000. Uau! Bom, era como se fosse $170.000 para mim naquela época. E $17.000. É, $17.000, que na verdade não é muito dinheiro, né, por 3 dias no hospital, mas para nós era muito dinheiro. Ainda é muito dinheiro. Sim. Mas de qualquer forma, nós oramos, né, ao Senhor e então preenchemos alguns formulários que nós éramos qualificados a receber uma ajuda do estado de Louisiana e submetemos isso para o hospital e continuamos a orar. E eu pensei, bem, eu acho que vai me ajudar um pouquinho, né? Então aí eu pago o resto da conta. E o Joseph nasceu em agosto, né? Na verdade estava chegando o seu aniversário, ele nasceu em agosto. Em outubro não tinha ouvido nada. E orando sobre aquilo, novembro, dezembro passou e não tinha ouvido nada. E aí em janeiro eu estava orando e eu pensei, bem, Senhor, eu preciso escrever para o hospital. E eu recebi uma mensagem, um mover do Espírito Santo no meu coração e me disse, não entre em contato com eles. Isso foi em janeiro. Então eu não entrei em contato. E aí fevereiro passou, março, abril, maio. E em junho eu pensei, sabe, eu ainda não tenho essa conta. O que eu não queria era alguém me ligar e dizer, nós vamos tirar o seu salário. E não só isso, né? Você ia ter que pagar todos aqueles juros também. Exatamente. Eu não queria deixar de pagar a conta, mas eles não tinham me mandado nada. E orando mais uma vez, eu estava perguntando para Deus, eu pensei, bem, eu vou escrever uma carta para a moça ou para as pessoas do hospital, dizendo, olha, meu nome é Lauren Lawson, eu sou pastor do Centro Familiar de Adoração, e eu estou esperando uma conta e não recebi nada. Então eu recebi o sim de Deus para poder enviar essa carta e eu enviei. E em julho, primeira semana de agosto, quase um ano mais tarde, eu recebi uma ligação da empresa que coleta dívidas. Ah, você deve $17.000. Ah, você recebeu? É, eu recebi. Aí eu falei, não, senhor, eu estou esperando essa conta. Eu liguei e tudo mais, e ninguém me deu nenhuma resposta. E é claro que eles não acreditaram. Mas foi muito difícil. E eu disse, bem, eu vou enviar $100 hoje. E naquela época eu pensei, bem, é isso que eu não queria que acontecesse, então eu liguei para o hospital. E eu conversei com a moça que tomava conta das contas. E eu disse para ela o que havia acontecido, eu recebi uma ligação da agência e eu falei, eu escrevi para você especificamente, eu tenho uma cópia da carta aqui. Ah, senhor Lawson, você nunca recebeu minha carta então? Eu disse, não, senhora. E ela disse, bem, nós olhamos todas as situações aqui, quando eu recebi sua carta, e o que aconteceu foi o seguinte, como hospital nós recebemos a sua aplicação para a ajuda do Estado, quando você disse que você nos deu, em setembro, mas nós tivemos que processar em janeiro. Se fosse mais tarde que janeiro, você não ia receber ajuda. E desde que nós não recebemos em janeiro, que foi quando Deus disse para mim não entrar em contato, desde que não conseguimos em janeiro, o fato que você não recebeu nenhuma ajuda é a nossa culpa. Então eu estou te enviando uma carta dizendo que você não deve nada.
nenhum centavo. Bem, então eu tenho que admitir que eu liguei para o homem coletor de dívida. Certo. E eu disse, senhor, eu não vou te enviar $100, não. Eu não vou te enviar nada. Aqui o nome que você tem que conversar. E eu estava feliz de fazer isso, sabe? Provavelmente eu não deveria ter feito muito isso. feliz em fazer isso. Mas eu tive que falar um pouco mais sério com ele. Mas Deus nos dirigiu todo aquele ano, toda aquela época, em como nos conduzimos. Nem todas as respostas de oração vêm imediatamente. Certo, certo. E eu descobri, nas minhas próprias experiências, que o ato da oração e a dependência da oração nem sempre me dá respostas, mas transforma a minha vida, faz algo na minha vida e cria aquele contato pessoal com Deus. Existe uma aliança. E outros problemas na minha vida que eu passei, a oração é importante não só porque você recebe a resposta, mas eu sinto que o ato da oração é um ato da fé. Isto faz algo em mim, pessoalmente, e me ajuda no meu relacionamento com Deus. Bem, a fé, veja, eu li vários livros e É o nosso nível de fé que é importante. Eu nunca comprei essa mentira, que o Senhor está sentado no trono e se a nossa fé subir um pouquinho mais, Ele vai responder. Mas eu não vou responder porque o seu nível de fé não é alto o suficiente. Isso é tolice. Eu não vejo isto assim. A fé, na verdade, não é algo difícil. Ou você crê que Deus faz ou não, certo? E não é... A pergunta não é se Ele faz ou não. Sabemos que Ele é capaz de fazer e Ele pode fazer qualquer coisa. Mas são dois fatores envolvidos. Será que é a vontade dEle fazer isto desta maneira? E, em segundo lugar, será que Ele quer fazer? Será que Ele deseja fazer por razões que nós não sabemos quais são? Então, eu não acho que é um nível de fé que está envolvido nisso. Não. E eu acho, irmão Swaggart, que é mais... A persistência eu acho que é mais valiosa do que um nível da fé. Vindo para o Senhor, batendo, batendo, batendo. Muito bem. Eu quero falar um pouquinho mais sobre essa persistência, porque é muito importante. Vamos ter um intervalo. Mas vamos falar sobre isso, porque eu acho que vai ajudar as pessoas. Voltaremos daqui a pouco. Não saia daí.